E agora a palestra da Voz da Profecia, por Roberto Rabelo. O seu tema, o domínio restaurado. O coração do homem anela uma existência feliz. Movidos por esse anelo, gregos, escandinavos, celtas e árabes acariciavam lendas de um paraíso em alguma parte do Atlântico. Escritores produziram livros descrevendo uma comunidade ideal. J.V. André escreveu Cristianópolis. No século XVI, Sir Thomas More escreveu a sua Ilha da Utopia, lugar em que tudo está organizado de forma irrepreensível. Mas o próprio nome dado por More a esse lugar, utopia, palavra formada de dois vocábulos gregos, que quer dizer não, e topos, lugar, ou seja, lugar que não existe, revela a descrença de que exista ou possa vir a existir uma sociedade ideal e um lugar de ventura. Não obstante, tal sociedade e tal lugar existirão um dia. Esta é a promessa de Deus. A Escritura diz: a ti, ó torre do rebanho, a ti virá o primeiro domínio. Miqueias 4, versículo 8. Esse primeiro domínio é o mundo maravilhoso que Deus confiou ao homem no princípio. O pecado frustrou temporariamente o plano divino de uma sociedade perfeita e feliz, mas o plano será por fim executado. O que foi no princípio virá a ser novamente, e as glórias do reino por vir não podem ser sequer imaginadas. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Tal será o reino de Deus, a herança dos salvos, o doce céu da fé cristã. Onde será o reino de Deus? A utopia do homem é lugar que não existe porque o homem não o pode criar. Mas o paraíso de Deus, na acepção desse reino ideal, terá um lugar, porque Deus tem o poder de cumprir o que promete. O reino de Deus existirá na terra, neste mesmo planeta em que vivemos. É ainda a Escritura que diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o único Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, versículo 18. A terra foi feita para ser habitada, para ser o lar ideal da família humana. Por isso Jesus declarou: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. São Mateus 5, 5. Embora os encantos desse reino maravilhoso sejam tais que não os pode imaginar a mente humana, o livro sagrado dá-nos vislumbres deles. Primeiramente, ele será um reino de indescritível beleza. Quando no princípio Deus contemplou a obra que tinha feito, o mundo que criara para a habitação do homem, viu que era muito bom. A expressão muito bom, aplicada a tudo que fora criado, implica condições ideais para a existência do homem, inclusive beleza. Os animais e aves, as plantas, as flores, os rios, as massas d'água, os prados, as colinas, tudo era deslumbrante à vista. Essas condições serão restauradas. O planeta em que vivemos, desfigurado e arruinado pela maldição do pecado, será submetido à ação purificadora do fogo. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 São Pedro 3, versículo 10. Essa terra purificada será vestida de beleza, de condições tais como adotou Deus no princípio. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Isaías 35, versículos 1 e 2. Aí viverão os salvos, e assim se cumprirá a promessa: a ti virá o primeiro domínio. O domínio restaurado será um mundo sem doença e sem dor. A doença é filho do pecado, Satanás é o seu autor. A obra da redenção envolve por igual a alma e o corpo do homem. Ao ser consumada essa obra na segunda vinda de Cristo, cessarão as doenças. Consequentemente, morador nenhum dirá: enfermo estou. Isaías 33, 24.
São João declara que no reino por vir não haverá mais dor. Ao voltar Jesus para receber o seu povo, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. 1 Coríntios 15, 52. Erguer-se-ão das tumbas com um corpo perfeito. Os justos vivos, os que não provarem a morte, serão transformados. Cessarão também para eles as doenças, desaparecerão os defeitos físicos. Então, diz o autor sagrado, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Isaías 35, versículos 5 e 6. O corpo dos salvos será perfeito como o de nossos primeiros pais. A doença e a dor serão males do passado. Na pátria dos salvos não haverá dor moral, pois lá não haverá injustiça, não haverá durezas, nem indiferenças, nem crueldades, nem ingratidões. São Pedro diz, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. 2 São Pedro 3, versículo 13. No domínio restaurado, os salvos terão vida imortal. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, versículo 4. A morte já não existirá. Quão dolorosos os golpes da morte! Que desolação traz ela quando arrebata-nos um ente querido! Mas a morte será aniquilada. A sua carreira, como a do pecado, terminará no lago de fogo do dia de juízo. A vida dos salvos medir-se-á pela vida de Deus. Na pátria dos salvos haverá saudável ocupação física. O trabalho é uma bênção. No paraíso perdido, Deus deu trabalho ao homem. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2:15. Deus designou o trabalho como uma bênção para o homem, para ocupar-lhe a mente, fortalecer-lhe o corpo e desenvolver-lhe as faculdades. Na atividade mental e física, Adão encontrou um dos mais elevados prazeres de sua santa existência. Ao serem restabelecidas as condições originais do mundo, terá o homem trabalho físico. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Isaías 65, versículos 21 e 22. Na pátria dos salvos haverá crescimento intelectual. Os tesouros da terra, as maravilhas do planeta em que vivemos estarão abertos ao estudo do homem. Ao seu alcance achar-se-ão também os segredos do universo infinito. O sonho do homem moderno, visitar outros mundos, será então realizado. Lá, as mais elevadas aspirações serão alcançadas, os mais arrojados projetos realizados. E haverá sempre novos horizontes do conhecimento a desafiar a inteligência. Os salvos terão também crescimento espiritual. O caráter de Deus, o seu amor e perfeição, os seus grandes feitos para a salvação do homem, constituirão o tema do estudo dos salvos. A Escritura diz ser plano de Deus mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 7. Assim, ao transcorrerem os anos da eternidade, aumentará o conhecimento do santo caráter do seu Criador. Quanto mais os salvos conhecerem a Deus, mais profundo amor lhe devotarão, e quanto mais o amarem, maior será a sua ventura. No domínio restaurado haverá convívio com os seres santos. Conviverão os remidos com os grandes vultos da história sagrada. Adão, o pai da raça. Enoque, que andou com Deus e foi trasladado sem provar a morte. Abraão, o amigo de Deus e pai dos que creem. Jó, o varão íntegro que se desviava do mal. Daniel, o homem muito amado de Deus. São Pedro, o apóstolo da circuncisão. São Paulo, o apóstolo dos gentios. Os mártires da fé cristã, para quem Cristo foi mais precioso que a vida. Os filhos de Deus de todos os tempos. Os nossos queridos que morreram em Cristo. Será dado aos salvos conviver com os anjos, essa mais elevada ordem de seres que colaboram com Deus na obra da redenção. Se lhes há dado conviver com os habitantes de outros mundos. Mas acima de tudo terão os salvos a bênção de ver Deus.
Há no fundo da alma um anelo por ver o ser a quem devemos a vida, aquele de quem procedem os bens da existência, nosso Salvador, nosso protetor, nossa segurança, nossa suficiência, nosso tudo. Foi este anelo que levou o salmista a dizer, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Salmo 42, versículos 1 e 2. Na pátria dos salvos esse anelo será satisfeito. A Escritura diz, contemplarão a sua face. Apocalipse 22, versículo 4. Na pátria por vir, os salvos verão a face de Jesus e comungarão com Ele. Que possibilitou a restauração do maravilhoso mundo do princípio? O sacrifício de Cristo. Pelo seu sangue Ele resgatou o homem, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 São Pedro 1, versículos 18 e 19. A morte expiatória de Cristo, morte em pagamento da culpa do pecador, possibilitou perdão e salvação e reintegração do homem na posição de filho de Deus. Esse amor de Deus pela raça caída, manifestado na dádiva e sacrifício de seu Filho, deve mover-nos a idêntico sentimento para com Ele, deve levar-nos a amá-lo e servi-lo. Isto é o que a Escritura diz: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, versículo 15. Prezado ouvinte, Deus tem um lugar para ti nesse reino de ventura. Faze-te um súbdito dele em Cristo. Recebe Jesus no teu coração. Submete-te a Ele e receberás dele um coração puro. Serás feito idôneo para um lugar no reino.